Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Nós já estamos juntos aqui há muito tempo, então vocês já estão acostumados. E muitas vezes a gente recorda que aproximar-se do texto bíblico sempre é um movimento muito delicado. E nós católicos não podemos nos aproximar da Escritura sem esquecer que a sua aproximação, acho que vocês já sabem dizer isso de cabecinha, né? É sempre ler o texto no seu contexto, não é? Então, aqui tem um contexto muito bonito. Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de João. E no capítulo 14 está dentro de um bloco maior, que vai do capítulo 13 ao início do capítulo 18. O início do capítulo 13 é o lava-pés e a última ceia. E nesse tantão de capítulos e versículos, Jesus faz um discurso que depois os biblistas vão chamar de discurso de despedida. E mais ou menos esse trecho que nós escutamos é o início desse grande discurso. Só que um versículo antes, Jesus dialoga com Pedro e conversa com ele assim. Pedro está inquieto porque Jesus disse, fez um tom de despedida: essa é a última ceia, todas as vezes que vocês comerem e beberem, vão fazer isso em minha memória e tal. Aí ele: Senhor, a gente não quer que o Senhor morra, eu vou morrer junto com você. Aí Jesus responde para ele assim: você, Pedro, antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes.
Pensa o que Pedro pode ter sentido e os outros 11, junto com Jesus naquela ceia, ficaram com o coração apertado. E não devem ter entendido agora mais nada. Então, no início do discurso, vocês vão perceber que todo esse trecho é um trecho de consolo e que pede a esses mesmos moços que olhem em perspectiva a vida deles. O que significou a vida deles para Jesus? O que Jesus significa na vida deles, eles com Jesus e com o mundo inteiro? Então, olha para você ver a primeira palavra, o primeiro substantivo utilizado no versículo 1. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Aqui está o programa de todo o trecho do recorte de hoje, de 12 versículos. Hoje é um dia para que a gente possa acalmar o coração, porque a gente precisa olhar tudo isso em perspectiva de fé. Quando a gente perde alguém, ou quando a gente precisa se desamarrar de ciclos e de situações, que vai guiar a gente à fé. Como nesse horário é o horário que tem mais crianças e pais, mas graças a Deus tem em todos os horários, mas hoje também com a presença do coral, que uma vez por mês está escalado. Então é mais ou menos, a gente pode dizer para os pais e pode dizer também para os filhos: pais, é preciso cortar o cordão umbilical dos seus filhos e deixar eles irem, viu? Porque se eles não cortarem, como é que vai fazer, né? Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Ou seja, tenha fé na criação que vocês deram para eles. Eles aprenderam tudo. Agora, se chegar nos 30, 35, 40 anos, não saiu de casa ainda, não entendeu como que vai viver sua vida, não é, de adulto, porque jovem até 29, viu? Não é só o IBGE que diz isso, não, é a psicologia também. Então não adianta ficar mexendo muito com um grupo de jovem, com 30, 35, 36 anos. É um trem meio esquisito isso, né? E outras coisas. Tem que, desamarrar, seguir adiante. É o que Jesus está dizendo para eles. Olha a vida agora numa perspectiva muito maior. Depois, Tomás ou Tomé e Filipe ainda não vão entender e vão travar mais um pedacinho de diálogo com Jesus. Quando ele diz: olha, preste atenção, o que vocês viram eu fazer, sinais, milagres, prodígios, toda essa experiência pessoal que vocês tiveram comigo, vocês estão entendendo quem é Deus. Tomé ainda pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. É uma pergunta possível, porque o coração deles está escutando aquilo pela primeira vez. Eles acham que Jesus vai viajar ou vai para um lugar muito distante. Eles nem imaginavam que a despedida fosse cruenta e difícil, como a cruz. Mas Jesus já entende que lá na frente tem a ressurreição. E aí Filipe dá o fora final. Em Filipe a gente se reconhece muito em muitas ocasiões da nossa vida, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus então, com muito carinho e paciência diz: você está comigo há tanto tempo, Filipe, e ainda não me conheceu? Quem me viu, viu o Pai. Outro dia a minha sobrinha fez 14 anos, eu cheguei lá e aí ela perguntou assim: a minha irmã, faz a pergunta para o seu tio, que eu não soube responder não. Ela perguntou assim: como é que a gente vê Deus? Não tem jeito de ver Deus, ele é um espírito invisível? Eu falei assim, mas espera aí, lá na Bíblia está escrito um diálogo com Filipe, depois você vai chegar em casa, vai ver que Jesus conversou com ele, e aí ele falou assim, quem me viu, viu o Pai. Então aqui está o programa de vida para a nossa Eucaristia, nessa reta final do tempo da Páscoa, porque passou o domingo que vem já é Ascensão e no outro já é Pentecostes. Então hoje o nosso grande programa é caminhar com Jesus, entrar no seu coração como caminho e pela fé, nos seus passos, fazer uma autêntica e real
experiência de Deus. Se você não fizer, não tem jeito de eu pegar e fazer para você. É você que tem que fazer, é cada um de nós que tem que fazer. Não tem como Jesus oferecer uma papinha pronta e colocar na sua boca, como a gente faz com os recém-nascidos. A gente tem que aprender a buscar esse alimento com nossas mãos. Por isso que hoje o Evangelho tem uma riqueza muito grande, a gente tem que escolher um ponto, e o ponto que eu termino hoje é esse. Jesus é caminho, e nosso segmento com Ele é um caminho. Não é um caminho pronto e dado, é um caminho que se faz o tempo todo, que permite, viu gente, que a gente não seja perfeito. No caminho a gente pode cair, a gente pode tropeçar, a gente pode até fazer moonwalker do Michael Jackson e andar um pouquinho para trás, não tem problema. Depois a gente vê que andar para trás não tem jeito, não dá certo, a gente continua andando para frente. E às vezes a gente tem que virar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, tem que pular coisas, tem que tirar pedras do caminho. Caminho, sem medo, com muita coragem e com muita fé, fazer a nossa experiência do Senhor. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. A fé, como experiência profunda do Senhor, faz a gente olhar o que faz Ele no mundo com um olhar diferente. Não um olhar supersticioso, mágico, de uma teologia da prosperidade, de como se Deus fosse um médico, um farmacêutico ou um fornecedor de coisas prontas, mas como o grande que está lá no fim do caminho de braços abertos, e como a gente faz com os bebês quando começa a andar, vem, anda, vem, vem. Aí quanto mais a gente chega, mais distante fica o braço dele, porque ele quer que a gente chegue cada vez mais e mais e mais, com muita fé e com muita esperança.